Recording in progress. Sejam todos muito bem-vindos. Tomemos uma inspiração profunda. Cerremos os nossos olhos por alguns instantes. E volvamos a nossa atenção para o nosso centro-coração. Colocando-nos como um recipiente no nosso estado natural de ser, através do qual o conhecimento, muito além da nossa compreensão humana, flui através de nós. Vamos nos sintonizar com as frequências dos amados mestres. Perdão, Eunice, mas é que você não colocou a gente como... Ah, tá. Você abriu a sala para a gente notar. Vamos nos sintonizar com nossos queridos mestres, Kutumi, com Cristo Maitreya, com todos os senhores solares que atuam no raio da iluminação. E simplesmente vamos silenciar e ouvir os seres de luz chamando pelo nosso nome. Pela nossa vibração. E é nesse silêncio que as sementes da verdadeira e única sabedoria, que é aquela que emerge do coração, surge. Nós invocamos um poderoso manto de luz sobre cada um de nós. E pedimos também que os nossos anjos nos protejam, selando-nos à frente, atrás, à direita e à esquerda, acima e embaixo. E assim, nós gentilmente abrimos os nossos olhos para continuarmos os nossos estudos nessa noite de hoje. Sei que semana passada vocês tiveram aí uma experiência incrível e vamos continuar com essa experiência incrível. Então, pedi para Maria José continuar no nosso livro, é na página 57, né, Maria José? Então, você pode continuar a leitura e vamos estudar juntos, vamos trazer mais clareza, que sejamos inspirados nesse momento, a trazer mais clareza e assim fazermos o download desse conhecimento sagrado. Quando a verdade e a sabedoria aparecem com evidência para a iluminação dos homens, ocorre muitas vezes que alguns se negam a divulgar esta luz. Outros procuram, por diversos motivos, menosprezar o auxílio oferecido. Ainda muitos usam o material da fonte de outra forma, procurando sacar de Almória os direitos e escolher outro padrinho ascensionado das legiões de luzes.
O aluno atento necessita de um elevado dom para discernir, e o tempo ajudá-lo-á a descobrir a verdade. O ascensionado mestre Elmória tem seu santuário em Darjeeling, na Índia. Ele representa a vontade de Deus. Sua cor é o azul, mas hoje já é o rosa pêssego, né? Hoje ele é o mestre, é o Chohan do 11º raio. Mas sua energia Só uma colocação, Maria José. Além de manter um momentum de raio azul, ele hoje ocupa uma segunda função dentro da hierarquia. É claro, é bom isso ficar bem claro, porque os alunos novos que não acompanham, nós que já estamos há bastante tempo, a gente já sabe disso, né? Mas os alunos novos, mas o mestre Elmória continua mantendo o seu momento de raio azul. Ele não é mais o Chohan desse raio, mas ele mantém esse momento. É isso que eu ia complementar, mas é exatamente isso. Sua cor é o azul e sua melodia-chave ressoa na música Pompas e Circunstâncias, de Elgar. É uma marcha festiva. No tempo de Jesus, foi ele, Melquior, um dos 3 sábios dos países do Oriente. Além do mais, ele foi o lendário rei Artur da Sagrada Taça Graal, bem como o humanista e estadista Tomás Moros, que escreveu a Utopia. Em sua última encarnação, foi o poeta irlandês Thomas Moore, autor de muitas poesias. Seu poema Paradise and the Pearl, qual é a tradução? O paraíso, não sei, tem que ver a tradução, não lembro isso aqui agora, não. Foi musicado. Vamos olhar. As poesias mais conhecidas talvez sejam as canções A Última Rosa, Além de Tara, Glaube mir. Não tente ler esses nomes, não. Pois é, nem me atrevo. Isso. Vamos parar um pouquinho aqui, só para a gente pegar essa primeira frase aqui do capítulo, né? Quando a verdade e a sabedoria aparecem com evidência para a iluminação dos homens, ocorre muitas vezes que alguns negam a divulgar essa luz, né? Isso foi algo que já aconteceu muito, das pessoas tentarem reter o conhecimento, né? E nessa era é importante lembrar que o conhecimento precisa e deve ser colocado à disposição, porque é a era em que todas as pessoas serão tocadas por esse conhecimento. Eu até ontem falei nas instruções do Café com Saint-Germain sobre isso, sobre um texto do Elmória que ele explica muito bem isso, a importância de nós darmos crédito aos ensinamentos dos mestres, porque algumas pessoas, muitas vezes, tentam reter. Hoje, ninguém está podendo reter nada, porque o mundo ficou virtual, e exatamente para quebrar isso, né? Porque antes muitas escolas, não, você só pode decretar em inglês, outras, os santuários eram só dentro de casa, outras pessoas achavam, eu particularmente, no início, eu não imaginava que um dia nós poderíamos fazer um ritual online. É claro que a instrução que nós temos ainda, por enquanto, é de fazer os rituais para os grupos fechados. Não, até experimentamos colocar no YouTube, abertamente, os rituais em si, mas não senti que era esse o caminho, entendeu? Pelo menos por enquanto. Então, é muito importante a gente entender isso, e muitas vezes as pessoas também menosprezam esse trabalho por ser algo novo. Quem é Saint-Germain? Nunca ouvi falar, foi criado na Igreja Católica, né, mas não associam, até porque muitas vezes ainda não acredita em encarnação, então não acredita, por exemplo, que Saint-Germain foi o pai de Jesus, né? E algumas pessoas, ela fala aqui sobre os ensinamentos da ponte, mas sempre que tiver isso, nós podemos falar sobre os ensinamentos da radiação I Am,
mesmo que esse livro originalmente tenha sido ditado através da Geraldine Inocente, que foi um canal da ponte, que hoje é um ser aí das esferas de luz, já um ser ascensionado, a hierarquia se refere aos ensinamentos da radiação Ayam, ok? Então, vamos passar. Uma outra pessoa pode ler? Pode, eu? Eu vou fazer o seguinte com vocês. Essa parte da residência do Elmore em Darjeeling, eu acho legal que vocês leiam em casa. Nós vamos pular essa parte, porque é uma leitura, uma descrição do templo de Elmore. Então, acho que cada um pode fazer a leitura, fica como um dever de casa. Vamos lá, o que o bem-amado Elmore diz na página seguinte. Saudação, bênção, amor, luz, liberdade, esperança, coragem, força, energia vital e o fogo de Darjeeling aos filhos da terra, aos dos reinos elemental e angélico, aos seres cósmicos, aos mestres ascensionados e a todos que dirigem sua atenção ao coração da Índia e aos que abrirem a porta de sua consciência à força da vontade divina dos grandes seres. Aos humanos de toda parte, eu afirmo, isto é o fiat do coração da criação, que se manifesta pela vontade de Deus em vossa vida, em vossos esforços e mentes. Pronuncio estas palavras ao mundo mental e sentimental de toda a terra, a massa dos gemidos dessa estrela em trevas, ao envoltório das sombras de cada filho, do reino das maravilhas, porque as criaturas, esquecendo sua filiação divina, deixaram de conquistar o mestrado. A vontade... Vamos só parar um pouquinho aqui para a gente dar uma refletida. Assim. O que fez e o que ainda faz com que nós percamos a conexão? O que fez e o que ainda faz com que nós percamos a conexão com o sagrado, a conexão com Deus? Quem pode responder? Quem pode responder? A gente tem que esperar um pouquinho, né? Que eu faço a pergunta, eu quero responder rápido. O que faz com que nós nos desconectemos é quando nós deixamos de utilizar a energia de forma adequada. Então, uma pessoa que está com ódio, com raiva, que não perdoou o seu semelhante, essa pessoa perde o contato. Ela pode rezar, vamos dizer que esse sentimento gerou uma doença ruim no corpo dela. E ela pede a cura. Ela libera essa cura, já que ela está falando com o aspecto mais elevado dela, pode ser chamada de Deus, de Mestre Ascensionado, de Saint Germain, de Kuan Yin. Ela está apta para receber essa cura? Não. Ela não está apta para receber essa cura, porque, primeiro, ela precisa se perdoar e perdoar esse alguém, porque como é que é uma pessoa que está alimentando? Como é que eu posso receber uma cura se eu estou nutrindo aquilo que mantém a doença? Por isso que nós vamos entender que quando o Saint Germain fala nas instruções, e isso, unfortunately, infelizmente, não é dito para muitos discípulos, porque você pode aplicar o ensinamento de uma forma superficial, ou, digamos assim, sem uma base de conhecimento, porque é uma ciência, e você vai ter alguns resultados, mas você pode ter um resultado incrível se você tiver o conhecimento da lei. Por isso que Saint Germain fala, vocês precisam aplicar a faceta do Espírito Santo, a faceta da chama violeta, do perdão, antes de aplicar o fogo sagrado. Ok? Porque se você não perdoar, se você não se perdoar, se você não liberar o outro, a chama violeta não tem como atuar. Mas, Eunice, a chama violeta não é... Sim, nós estamos falando da chama violeta que faz a transmutação da energia, do resíduo, do lixo, que é aquele sentimento que você ou que eu nutrimos por anos a fio, ou até vidas,
de ódio, e se for um ódio ancestral, né, que vem desde a sua família, a chama do perdão, ela vai abrir esse caminho, ela vai soltar o nó, e a chama violeta vem, transmuta tudo, e essa energia pode subir para a luz. Então, é importante que nós lembremos e apliquemos da forma correta o ensinamento. Mas, Eunice, já perdoei todo mundo, mas eu estou sentindo que tem alguma coisa estranha na minha vida, tem um aspecto que não está caminhando, porque muitas vezes nós perdoamos sim, mas se você ainda lembra daquilo e aquilo mexe com o teu emocional, you don't forgive, really. Você não perdoou exatamente. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Ok? Perdoar é você remover a carga emocional e você entender que você teve também responsabilidade naquilo. E você aprender, tirar proveito daquela situação. Porque quem está no lugar de vítima e ainda fala para o outro, não, Eunice me fez isso, ela que é responsável, essa pessoa não quer assumir 100% de responsabilidade. E esta é a era da responsabilidade. Não adianta mais dar desculpinha amarela, porque não tem como protelar, porque agora bateu, valeu, é na hora. Não espera muito tempo. Antigamente, esperava a roda de Sansara girar. 10 anos, uma encarnação. A roda de Sansara, ela agora não está mais tendo a função que ela tinha no passado, né? A roda do karma, né? Que girava, você encarnava de novo, tinha que lidar com aquilo. Tudo está acontecendo no eterno agora, até porque foi dissolvido da nossa mente a noção espacial. Qual é o ano que nós estamos? Nem sei exatamente. Natal é daqui a poucos meses. Quando foi o Natal? Nem sei quando foi o último Natal, até porque as coisas estão numa velocidade muito grande, né? Então, eu queria fazer essa parte aqui sobre essa questão do que nos impede. E aí nós temos que focar nos impedimentos. Lembrando que apenas um percentual muito pequeno nós temos conhecimento. A maior parte do que nós temos que limpar movidos pela intuição e pelo desejo de ficar limpinhos e cheirosos, brilhando luz, porque nós não sabemos. Mas existem sinalizações na nossa vida que mostram que alguma coisa não está fluindo dentro da ordem maior. Pode prosseguir, amada. A vontade de Deus quer a criatura livre. A vontade de Deus quer ajustar o eixo da Terra e assim restabelecer o equilíbrio do clima. A vontade de Deus quer que toda pessoa, por si própria, obtenha o suprimento de suas necessidades diárias. A vontade de Deus quer que desapareçam as doenças, mortes, limitações de toda sorte, e o equilíbrio da mente e do corpo. Quer que desapareçam a indisciplina, a impureza e a grosseria, e que novamente brilhe a luz fundamental. Quer que a terra ostente outra vez as cores claras, brilhantes e a beleza que possuía ao ser concluída pelo Elohim. A vontade de Deus quer que não haja mais véus entre ele e os homens, e que os anjos, os elementais, os humanos e todos os seres divinos possam conviver livremente na Terra, em perfeita harmonia. Isto é a vontade de Deus. Que o coxo seja curado, o fraco recupere o vigor, o doente recobre a saúde e todos reencontrem o equilíbrio. E que todos penetrem no retiro oculto de seus corações e contemplem sua própria divindade, face a face. Cada ser humano deve ficar tão entrelaçado com a luz divina que a sua própria forma reflita a grandeza e a perfeição que lhe foi concedida no início da criação. Acho que podemos refletir um pouquinho sobre isso, né? Há muitas vezes ainda a colocação é feita assim, a vontade de Deus, e nós relacionamos a vontade de Deus de alguém que está fora de nós, não?
a vontade do nosso Deus interior. É a vontade do nosso Deus interior. Nós ainda vivemos oscilando entre esse Deus interior e a nossa personalidade. A vontade de Deus em nós, ou seja, é que nós, a vontade, o nosso estado natural é essa jovialidade, beleza, que não exista véu entre nós. Esse é o plano divino original. Essa vontade de Deus aqui pode ser traduzida como plano divino original para cada um de nós. Então, todos devem entrar no retiro oculto do seu sagrado coração e contemplar a sua própria enaltecida divindade, face a face. Isso é para todos. Por mais que alguns estejam um pouco mais avançados nesse caminho para dentro, não é mais o privilégio de alguns, porque só se alguns acessarem o conhecimento, a massa vai ficar, né? Como já ficou, por exemplo, na dispensação que houve na Índia, os gurus, os discípulos, fizeram um grande desenvolvimento. Só que a massa ficou lá, está até hoje lá, vivendo naquela mais absoluta miséria. Né? Foi um sucesso a dispensação dada na Índia. Mas hoje, essa dispensação está sendo dada aqui no Ocidente. E a grande correção é que nós temos que ter essa consciência. Por isso os decretos são feitos com a coluna ereta, porque é um trabalho de canalização. Quando eu consigo alinhar o centro da palavra, que é emitida do meu coração, e eu crio a forma instantaneamente, eu estou fazendo um trabalho de receber a luz e expandir essa luz. Para isso, existe um treino. Esse treino é diário. Se você, para aprender a mexer nas redes sociais, você precisa ficar 2, 3 horas todo dia, ou qualquer curso que você for fazer, você tem que estudar todo dia durante 1 ano, durante 10 anos, para você ser um invocador, para você aprender a trazer a luz, a abrir o portal, e você precisa ter esse momento. E momento não dá para emprestar o momento do outro. Ok? Então, é através dessa prática que eu vou abrir essa porta para que a divindade fale, pense e age através de mim. Entende? Então, isso exige uma coisa que o mestre Elmória é o mestre da disciplina. Os discípulos de Elmória sobem a montanha rapidamente, se seguirem as instruções. Ok? Mas disciplina. Saber, ousar, agir e calar. Quem fala demais não sobe a montanha, porque fica falando e compromete a respiração quando deveria estar concentrado em si. Para subir a montanha, tem que estar concentrado para controlar a respiração. Então, se falar demais, compromete a respiração. Essa é uma brincadeira, mas o que eu quero dizer é que, se você fala das suas conquistas, você vai perdendo o seu poder. Não fale. Fale com Deus, fale com os mestres, fale com a presença, aprenda o seu meio de comunicação, porque a fala humana a gente já sabe, né? E às vezes a gente tagarela demais. Então, outro aspecto é a ousadia. Para você ousar, é preciso que você, como o mestre Elmória diz assim, quando o homem comum comunga com o mundo superior, ele é verdadeiramente ousado e a sua ousadia é sagrada. O que é uma ousadia? Né? Numa hora que todo mundo está com medo e você anda de peito aberto, você tem que ser ousado. Mas essa ousadia é sagrada, essa ousadia transpira confiança no poder total de Deus. Entende? No momento em que os ventos sopram ao contrário, você firmar como uma montanha irredutível. Mas essa fé, ela é uma conquista e é uma construção interna. E é isso que nós devemos fazer através da nossa prática diária. Diária e ritmicamente. Não somente de manhã e à noite, mas abandonar-se ao divino. Entregar-se a Deus. Saber que você está onde você estiver e você é o instrumento. Deus me leva.
Divina presença, me leva. Esse corpo é seu, usa, faz o que você quiser com ele. Ok? Então, é uma entrega total, porque a vontade dessa presença é morar neste templo. O desejo e o projeto divino, né, é viver nesse templo. E muitas vezes o discípulo fala, mas eu não tenho tempo. Pesquise sobre um grande mestre ascensionado chamado Santo Cura Dars. Santo mesmo. Santo Cura Dars. D'_ARS. Ele dizia assim: não ter tempo para Deus, para se conectar com seu eu divino, é perder tempo. Então, não há desculpa, porque alguns segundos, alguns minutinhos dessa conexão vai te inspirar você a fazer o que você precisa fazer para você viver nesse estado de graça e de plenitude. Então, a vontade de Deus é isso. Outra pessoa pode ler? Enilde, seja bem-vinda, minha deusa. Que bom, todos sejam bem-vindos. Jane, vamos. Que a vontade de Deus penetre com tal intensidade na consciência dos homens que eles não mais tateiem as trevas em seu redor, que as limitações não mais sejam consideradas consequências das causas externas. Quem quiser auxiliar os seres não ascensionados deverá dedicar-lhes 3 vezes por dia estas poderosas afirmações, se possível, em voz alta, tomando-se espontaneamente o eu sou em ação. Apelo. Por favor, fecha o microfone, quem tiver com o microfone aberto. Pode prosseguir. Apelo. A vontade de Deus é o bem. A vontade de Deus é luz. A vontade de Deus é bem-aventurança. A vontade de Deus é paz. A vontade de Deus é pureza. A vontade de Deus é equilíbrio. A vontade de Deus é bondade. Por favor, faça para que nós possamos repetir, sentindo essa afirmação, por gentileza. Então, vamos respirar e repetir. A vontade de Deus é o bem. A vontade de Deus é luz. A vontade de Deus é bem-aventurança. A vontade de Deus é paz. A vontade de Deus é pureza. A vontade de Deus é equilíbrio. A vontade de Deus é bondade. Assisti durante muitos séculos à humanidade ignorar a verdade sobre a vontade de Deus e conformar-se com as vicissitudes. Isto deve cessar. A própria vida representa o poder da mestria, e na minha total, provedora força cósmica, a eficácia de sua realização é a certeza e a fé neste conteúdo de vontade. Vamos respirar um pouquinho. E muitas vezes nós falamos assim, Eunice, mas eu preciso ficar fazendo isso, porque eu já entendi isso. Mas se nós somos um ser coletivo, eu preciso continuar limpando, porque essa é uma crença arraigada no inconsciente coletivo. E nesse exato momento tem muitas pessoas dizendo assim, eu estou assim porque é a vontade de Deus. Eu estou assado porque é a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que acreditam, que falam isso, às vezes até sem, se elas meditassem sobre, como nós no passado, nós não falaríamos isso, porque isso é uma afronta. Você dizer que a vontade de Deus é que você tenha um câncer, esteja com câncer, você dizer que a vontade de Deus é que a sua vida
Não, isso é meu karma, ou é a vontade de Deus. Bem, pode até ser que seja um equilíbrio da energia que você precisa fazer, o que eu preciso fazer. Mas que é a vontade de Deus, não. A vontade, o nosso plano divino original é que a gente experimente a plenitude. Agora, em decorrência das nossas escolhas, que tem o total consentimento do divino, porque nós estamos aprendendo a criar, e todo criador é responsável, todo criador consciente é responsável, nós estamos precisando equilibrar certas emissões que nós fizemos no passado, onde nós ignorávamos a lei, e que hoje estão retornando, pedindo passagem, dizendo, por favor, me volte novamente para o meu estado natural. Então, quando aquele problema bate à sua porta, aquele desafio bate à sua porta, ou o que nós estamos vivendo, é só o retorno da energia. O tempo todo nós aprendemos com os mestres que a energia desce, passa pelo cordão prateado, vibra na frequência dos anjos, no nível de pureza, penetra nesse templo físico, ela é programada, ela é modelada pela nossa chamatrina, que tem a matriz do nosso padrão eletrônico de luz. O nosso padrão eletrônico é padrão de luz. Então, os átomos da Jane têm o formato, sei lá, vamos dizer que seja uma flor de lótus. Os átomos da Maria Lúcia têm o formato de uma rosa, né? Os átomos da Enilde têm o formato de uma cruz ansata, uma cruz de Malta, um exemplo, que é muitos dos padrões de luz dos mestres. Então, toda a energia que a Jane, que a Enilde, que a Maria Lúcia utiliza, é formatado como se fosse uma bolachinha daquelas que tem carinha de criança, tem aquele formato. Pode mandar essa energia para onde quiser, que ela vai, mas um dia ela tem que voltar. E ela volta com outras similares, porque pela lei da vibração, ela atrai, né, como uma cola, o similar e tenta subir novamente. Então, o que está acontecendo com a gente agora é o quê? O retorno da energia, das emissões desgovernadas que nós fizemos no passado, e agora nós estamos aprendendo a grande lição, que é qualificar de forma sábia a nossa energia. E se nós somos nós precisamos fazer isso por nós e por toda a humanidade. Mas e o livre-arbítrio das outras pessoas? Não interfere. O nosso mental é um só, ok? O nosso emocional é um corpo coletivo. Quando eu limpo, eu estou agindo de acordo com essa lei da coletividade, e a lei permite, dentro do aprendizado necessário de cada um, que ele possa fazer esse aprendizado através do amor, porque Deus é amor. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é generosidade. Então, nós estamos agindo de acordo com a lei, quando nós fazemos a nossa limpeza coletiva. Mel, tá com o livro aí? Bora lá falar sobre o Michael, né? Né, Leila? Oi, estou. A Leila ama também o Michael, né? Michael é a nossa intimidade, né, Leila? Eu sei que ela está com o rostinho aí falando porque ela adora, como eu, todo mundo, o Arcanjo Miguel, que ele é um queridinho de 20 em cada 10 discípulos. Vamos lá. Dos 7 poderosos arcanjos, mensageiros de Deus, o arcanjo Miguel, o Senhor dos anjos, é o mais conhecido. Ele é o arcanjo da fé, da proteção e da libertação do mal. Os apelos infindáveis que lhe têm sido dirigidos pelos seres humanos e as suas prontas respostas contribuíram para que ele se aproximasse mais da Terra. Os seus cabelos são dourados e os olhos azuis. A sua magnífica aparência irradia o brilho deslumbrante da confiança e da fé em Deus. O príncipe Miguel ouve muitas vezes as súplicas das criaturas que se queixam de suas dores, tanto morais quanto físicas. Bem no início, quando os homens encamaram aqui, ele resolveu vir espontaneamente e ser o guardião da fé. Acompanhado de suas cortes celestiais, desceu à terra,
a fim de atender a todos aqueles que desejassem o seu auxílio. Quando chegaram os primeiros grupos de seres puros e inocentes que iriam povoar a terra, ele foi o seu protetor. Aqueles seres encamaram, a princípio, nas proximidades do Royal Teton, em Wyoming, nos Estados Unidos. Séculos mais tarde, quando novos grupos vieram de outras estrelas, trazendo consigo trevas e desarmonias, o príncipe Miguel e sua corte de anjos retiraram-se paulatinamente da terra para o seu santuário da fé, construído com substância terrena. O templo do príncipe Miguel, no plano etérico, está situado sobre as montanhas rochosas no Canadá, e por longo tempo existiu aqui. Ele é circular e de proporções consideráveis. Tem 4 entradas que correspondem aos 4 pontos cardeais. Esse templo foi construído com um material maravilhoso, de cor dourada, e possui magníficas incrustações de safiras azuis. Sob a cúpula há uma estátua do príncipe Miguel. Desse foco de irradiação, ele e sua legião continuaram a proteger e servir. Depois, a humanidade começou a perder o vigor, em virtude dos caprichos, teimosia e independência, que é a sua herança natural. E assim ficou privada do direito de conviver com os anjos e seu guia, e de receber os seus conselhos. De todas as partes do globo vinham, antigamente, muitas pessoas para aurirem os poderosos raios do grande arcanjo, obtendo ali novas forças para executarem na terra a missão de servir que escolheram, e também o fortalecimento de sua fé no reino divino, não só aqui, como no céu. Do templo etérico do Arcanjo Miguel saem incessantemente os auxiliares e mensageiros da proteção, misericórdia, absolvição e auxílio. O raio do absoluto, da fé inabalável em Deus, transpassa incessantemente os planos mental, sentimental, etérico e físico do planeta, bem como os reinos em evolução. São muitas as pessoas que vão à noite em seus corpos sutis a esse templo, principalmente as que desejam libertar-se de qualquer limitação humana, como doenças e problemas da alma. Quando o Arcanjo Miguel e sua legião são invocados fervorosamente, essa súplica é atendida prontamente e o devido socorro é prestado ao suplicante para solucionar a necessidade que o oprime e enfraquece. Algumas dessas pressões e tormentos são sugestões provenientes das massas, isto é, energias destrutivas que se acumularam ao longo dos tempos. Só uma paradinha aí. Lê essa última frase aí, por favor. Muitas dessas acumulações... São muitas as pessoas que vão à noite em seus corpos sutis a esse templo, principalmente as que desejam libertar-se de qualquer limitação humana, como doenças e problemas da alma. Desculpa, eu voltei, né? Quando o Arcanjo Miguel e sua legião são invocados fervorosamente, essa súplica é atendida prontamente, o devido socorro é prestado. Algumas dessas pressões e tormentos são sugestões provenientes das massas, isto é, energias destrutivas que se acumularam ao longo dos tempos. Então, isso aí reflete o que eu acabei de falar sobre o inconsciente coletivo, sobre o mental coletivo. Muitas das perturbações que nós experimentamos vêm da consciência de massa. E se você não se blinda, ninguém que já esteve nesse planeta conseguiu ascensionar, conseguiu avançar sem passar por essas iniciações e sem aprender a se proteger. Gente, chegou a hora da gente cair a ficha, né? Tem gente que fala, mas rezar para quê? Mas decretar para quê? Não, Eunice. Meu amor, olha, assista um filme sobre o mundo animal.
No mundo animal, no reino aqui da Terra, todo mundo vive orando e vigiando, só o homem que acha desavisado e que acha que não tem que ficar orando e vigiando. Eu mesmo já zombei dessas forças e meu tapete já foi puxado de forma muito dramática, porque eu também zombei disso. Eu falava, que nada, entendeu? E não zombe dessas forças, porque elas são criações humanas, ok? O que são as trevas? As trevas é simplesmente a ignorância da natureza real. As trevas é o fato de usar a energia divina com todo o seu potencial de forma destrutiva. Não existe nenhuma treva, nenhum capeta, nenhum demônio que não seja criação humana. Não existe maior perturbação na mente da humanidade que não aquelas que são frutos da falta de manejo dos nossos pensamentos. Quem aqui nessa sala consegue manter os seus pássaros destruidores, que são os pensamentos, da mente ordinária, sob controle? Do nada você pode rezar, decretar, daqui a pouco, se você ficar com a porta aberta, entra um pensamento negativo, você fala, mas de onde vem isso? Do inconsciente coletivo. Na natureza, todos os animais vivem em alerta, porque senão eles podem ser comidos. Quem come a sua energia? Quem bebe a sua energia? Porque nós comemos frutas, comemos grãos, nós nos nutrimos. Alguns comem bichinho, né? Ainda, né? Mas, enfim, tá tudo certo, né? E quem come você? A quem que tipo... É ruim, é chata essa pergunta, né? Dentro da linguagem ordinária, né? Mas quem você nutre? Com seus pensamentos e seus sentimentos. Você nutre uma relação com os seres angélicos, sublimes, ou quem suga a sua energia, ou quem você nutre são as forças negativas. Ou você gera um grande momento, reza ou faz as suas práticas e depois, desgovernadamente, deixa essa energia se esvair pelo ralo, porque ainda não tem controle do seu emocional. Então, o mestre Elmória, Cicuanine, a deusa do perdão e da compaixão, que nos ensina a soltar o passado, né? Mestre Elmória é o mestre da disciplina que nos ajuda a manter uma coisa que se chama assertividade, foco, capacidade de colocar foco naquilo que eu quero. Eu posso fazer trocentas mil coisas, mas quando eu estou fazendo essa aqui, eu estou assim, 100% de atenção naquilo. E eu vou fazer o melhor, porque não sou eu ego, mas é o meu eu divino. E através da minha prática diária, eu consigo ascender essa mente ordinária para a mente suprema, até chegar à supramente, a ter uma mente criativa, que permanentemente é reflexo, como um espelho, né? Um espelho d'água reflete a vontade de Deus, ou a vontade da nossa presença divina, ou o nome que queiram dar. E isso, gente, não tem como fugir. Não tem como fugir da prática diária. E não é só na hora da nossa prática, é viver nessa consciência ascensionada e livre, porque o céu é dentro da gente. Quando aqui se refere ao céu, está se referindo a um aspecto mais elevado nosso. Aqui tem muitas coisas para nós podermos falar, mas a leitura foi rápida e estava tão boa que eu... né? Enfim, lembrando que o Arcanjo Miguel é esse que nos recebeu aqui pela primeira vez, quando nós pisamos aqui, ele estava aqui, nos recepcionou, e é o guardião da fé. Por isso ele é o queridinho de 20 em cada 10 pessoas. Não somente as pessoas no plano físico, mas nos planos sutis também. E é aquele que penetra nesse aterro sanitário do astral, das baixas vibrações, para resgatar qualquer pessoa. Ele tem a frequência apropriada, junto com a estrela, né? A Elohim Astreia, que nós já estudamos recentemente. Então, eles que trabalham principalmente no astral. Por quê? Porque uma pessoa que morre com desejos, ela desencarna, ela continua no astral querendo satisfazer os seus desejos. E ela vai comer aquele docinho toda vez que o campo da Eunice estiver
vazio, né? A vulnerável, aberta, ela vai lá e fala assim, ai, come o docinho para mim e me dá a energia do doce. Toma aquela biritinha, não, mas é só uma cervejinha. Bem, não tem nada a ver você tomar sua cerveja, não estou criticando aqui a cerveja de ninguém, mas nós sabemos que se você está num caminho de autocontrole, vocês já estudaram o efeito do álcool na vida de uma pessoa. E na vida de um iniciado, ele simplesmente entope os nossos canais de comunicação com os planos sutis. Mas uma tacinha de vinho é bom para a saúde, beleza, cada um faz a sua escolha. Uma tacinha de vinho, eventualmente, não vai te causar um transtorno. Mas a questão é uma tacinha de vinho todos os dias, né? Para relaxar, agora usada como relaxante muscular. Né? Você pode usar como relaxante muscular a meditação, uma prática de mindfulness, ok? Sem que isso interfira, porque o nosso objetivo é estabelecer a comunicação direta, porque nós estamos vivendo um momento que prenuncia a exteriorização da fraternidade branca. E a fraternidade branca, ela precisa de um corpo. Deus needs a body. Deus precisa de um corpo. E esse corpo somos nós, os discípulos que estamos nessa caminhada, que vamos nos preparando cada vez mais para podermos ser esse instrumento, essa presença viva, não tentando convencer ninguém, mas sendo o exemplo vivo ou o espelho que se move pela terra, onde as pessoas podem olhar e falar, nossa, como eu sou bonita. Né? Eu olho para você, eu sinto que isso vibra, eu sinto a vibração de Deus, eu sinto a presença de Deus, eu sinto algo, eu sinto o entusiasmo da presença de Deus, eu sinto a doçura do amor de Deus. Essa é a nossa meta, é encarnar esses atributos. Mas acho que vamos ficando por aqui, abrimos o microfone aí para uns minutinhos de perguntas, se tem pessoas novas para tirar dúvidas, enfim, ou se ficou algum trecho que eu deixei passar, porque tem tanta coisa bacana, né? Em cada instrução, vamos abrir os microfones para os comentários um pouquinho antes do nosso cerimonial de ascensão. Alguma pergunta? Pode abrir os microfones, estão abertos, né? Vamos ver. Aberto. Também, se alguém não quiser falar, pode escrever no chat, tá? Se não, nós vamos encerrar. Para vocês que estão no YouTube, obrigada pela presença de vocês e estamos juntos. Deixem seus comentários, suas perguntas e até temas que vocês gostariam que nós pudéssemos incluir aqui nesses bate-papos, que a gente sempre dá uma palhinha sobre esses temas, ok?